Estamos a dar início à sessão, está muita gente a entrar neste momento. Deixar que chegue mais gente e que se junte a nós nesta conversa. Uma boa tarde para quem já chegou, que já se sentou na sala. Ainda está muita gente a chegar, para darmos depois início à sessão. Vamos dar então início à sessão. Uma boa tarde, bem-vindos ao webinar sobre o tema Liderar Parcerias Sociais no Contexto da Pandemia. Temos connosco o Dr. Álvaro Cidrais, docente da Universidade de Lusíada, e a doutora Telma Correia, subdiretora-geral da Direção-Geral das Autarquias Locais. Nesta sessão vamos ter 3 momentos. Vamos passar já à apresentação do Dr. Álvaro Cidrais, seguido depois de debate com a doutora Telma Correia, e no final vamos abrir um momento para a colocação de questões por parte dos participantes, questões que podem aceder por escrito, que serão dirigidas a mim, no botão que encontram que diz Q&A, Questions and Answers, colocam as questões que eu depois irei ler para todo o auditório e que depois peço o favor do Dr. Álvaro Cidrais ou da doutora Telma darem resposta. Passo então a palavra ao Dr. Álvaro Cidrais e desejo-vos uma boa sessão. Ok, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para participar neste evento. Espero não atirar muito para o lado. Isto é difícil sempre com a vasta audiência que nós temos, tentar fazer aqui algo que possa agradar a todos. Quando fizeram este convite, eu fiz a maldade de convidar também a Telma, por uma razão muito prática, é que nós já tivemos um processo de aprendizagem conjunto, digamos assim, eu enquanto formador, a Telma enquanto formando, aqui no âmbito do INA, sobre estas questões da colaboração transversal, e eu percebi que a Telma tem uma vantagem em relação a mim, claramente, e que pode trazer esse ponto de vista para aqui, que é o facto de trabalhar mesmo e sentir aquilo que é a cultura da administração pública. Porque eu não tenho essa cultura, eu tenho uma experiência muito variada em contextos associativos, em contextos empresariais, também em contextos de administração pública, mas efetivamente sempre em posições que não são a de tomada de decisão. E a cultura que eu tenho acaba por ser um pouco diferente, portanto eu posso trazer um conjunto de testemunhos e um conjunto de desafios, mas nunca poderia trazer outros desafios que a Telma poderá trazer e todo o conhecimento que ela tem. E, portanto, nós optámos por fazer digamos assim, este pequeno trabalho em parceria e, por isso, desde já agradeço à Telma. Não sei se queres dar umas palavras de arranque e depois eu irei fazer basicamente, só para dizer que, ao repetir para o auditório, que acho que o Álvaro tem muito melhor conta do que eu própria, mas vou tentar acrescentar alguma coisa aqui a esta nossa conversa, a esta nossa discussão. Sim, e muito obrigada pelo convite. Pronto, eu para preparar esta questão gastei 2 dias a desfazer e a construir e a reconstruir slides. E acabei por fazer uma coisa que também não me dá muito conforto, mas que eu vou tentar utilizar durante mais ou menos 20 minutos, fazer uma pequena apresentação de um conjunto de ideias. Para depois, com a Telma, discutirmos aqui um pouco algumas das ideias que eu apresento, o sentido pragmático dessas ideias. E depois abrirmos o debate a mais um conjunto de pessoas que considerem que devem participar neste evento. Portanto, eu começaria aqui por partilhar um PowerPoint que preparei e
e depois trabalharia um pouco em torno deste documento. E começaria por, portanto, tentar colocar isto aqui em modo de apresentação. E começaria por, portanto, colocar o nosso ponto de situação aqui nesta questão dos 3 grandes objetivos que definimos para este encontro e situar aqui nesta componente do contexto que é o de que vivemos uma crise intensa, francamente intensa, de uma coisa que será uma mudança de ciclo, provavelmente mudança de eras, e uma ruptura de sistemas e de convicções. Pronto, o que é que isto está a levar para nós? Qual é o nosso problema neste momento? Nós vivemos um contexto de incertezas múltiplas e que mudam diariamente. Pronto, e portanto é neste contexto que eu vou tentar abordar estes 3 objetivos. Compreender o que são e como funcionam redes e parcerias sociais, criar uma envolvente favorável à colaboração transversal, eu depois também direi o que é isto, e identificar as determinantes e os desafios da liderança neste contexto de pandemia, que são imensos. Avançando um pouco, eu diria que nós, pensando sobre a realidade atual, a questão central é esta. Nós vivíamos já e vivemos uma sociedade de hipercomunicação, em fase de mudança que eu situaria por meados dos anos 90 até agora, e de transição. Só que agora, de repente, tivemos uma emergência de transformação em que temos de reagir de uma forma imediata, muito ágil, e não estamos preparados para isso. Eu recordo que nós vivemos num contexto de redes relacionais, pessoais e também digitais, e o telemóvel é uma máquina assustadora neste tipo de trabalho, e eu costumo dar esta imagem para percebermos o que nós vivemos neste momento, mesmo antes do Covid. É o que eu diria a grande balbúrdia. Imaginem que num estádio de futebol nós temos 2 equipas a jogar, mais os árbitros, mais um conjunto de coisas, e a certa altura, e tudo aquilo está planeado, aquilo está previsto, está organizado, tem uma certa lógica, há um certo confronto, e a certa altura colocamos um telemóvel no nome de cada jogador e, como é natural, começam a distrair-se. Depois começamos a enviar mensagens relevantes e, entretanto, mandamos para campo mais 12 jogadores de handball e os 2 árbitros correspondentes. E mais 80 jogadores de ténis a fazerem jogos uns contra os outros. E mais 30 jogadores de rugby. E como vocês devem imaginar, começa tudo isto a ficar uma grandíssima confusão. Agora imaginem que a qualquer hora vão entrando os jogadores, novos jogadores, e se inventam novos jogos, com novas regras. Pronto. Esta é a realidade que nós já vivíamos antes do Covid. E, portanto, já isto nos criava muita incerteza, e isso é uma das tónicas centrais. Agora imaginem o que, perante algo que mexe com as nossas vidas, nós começamos a conviver. E a questão que mais nos surge é o que é que nos vai acontecer, o que é que nos vai acontecer, como é que nós podemos fazer isto. E eu diria que já estamos em esquizofrenia pensamental, ou seja, com um pensamento já divergente em muitos aspectos. Agora estamos claramente com estas questões todas acentuadas. E portanto, quem tem a difícil posição de tomar decisões acaba por ter uma grande dificuldade em fazê-lo com alguma segurança. O que é que aconteceu aqui com o Covid-19? Nós demos mais um passo muito importante nesta mudança para um novo ciclo. E, portanto, temos imensas emergências que não estão resolvidas e que não vão estar resolvidas. Falamos de emergências ambientais, económicas, sociais, de produção, de engenharia, imensas, e temos cada vez menos certezas ou poucas certezas. Ou seja, estamos numa realidade complexa e muito complicada, em que a imprevisão é constante, muito inconstante, e necessitamos de uma imensa capacidade de síntese e de simplificação para conseguir enfrentar as múltiplas realidades que nós temos. Mas uma capacidade de síntese e simplificação que não seja simplista e que seja capaz de abarcar a grande complexidade que temos nesta realidade. Tentando passar, e portanto fiz assim, ou tentei fazer assim, uma espécie de enquadramento contextual. Tentando passar para aquilo que são os nossos objetivos, eu lembrei-me de ir buscar o exemplo das redes para a empregabilidade, que articulam, no fundo, sistemas organizacionais burocráticos do Estado, organizações, sistemas regulados, empresas, do Estado, IPSS, associações cooperativas,
sistemas reticulares, ou seja, redes que estão já organizadas de um modo mais ou menos informal, e sistemas anárquicos, comunidades locais, que se cruzam muito entre si, com múltiplas culturas e interesses. Pronto. Para que é que estas coisas se criam? Estas coisas criam-se para termos respostas, respostas a problemas que identificamos. Se identificássemos outros problemas, tínhamos outras respostas. Mas o que é que são isto das redes e o que é que são isto das parcerias? Há sempre uma grande confusão nisto. E eu achei que era importante colocar aqui um diagramazinho de uma rede. E estas partes azul que estão assinaladas no esquema, no fundo, não são redes, são parcerias. Que podem, inclusivamente, destruir as redes, porque podem não reforçá-las, podem ser importantíssimos para resolver um determinado problema, mas podem destruir as redes porque as desarticulam, porque têm uma ação desconcertada com o restante. Pronto, mas o que é isto de redes? Redes são basicamente nós ligados, portanto ligações, fluxos que circulam nessas ligações, são dinâmicas próprias e tendências que vão acontecendo que a qualquer momento podem desaparecer. Essa é uma realidade com a qual nós nos confrontamos. E eu costumo utilizar o conceito de sistemas adaptativos complexos em vez do de redes, porque na prática todas elas funcionam de acordo com interesses, agendas, parcerias com o existente, de uma forma muito interativa. E, portanto, algumas alterações de um parceiro implicam alterações de outro parceiro e de todo o sistema. E, portanto, nós temos de ter sempre em vista esta questão. Depois, outro aspecto que temos de ter em conta é que as redes são múltiplas redes sobrepostas. E, neste momento, já temos muitas redes ativas, diversos sistemas adaptativos, que podem ser utilizados. Portanto, nós não estamos a inventar nada de extraordinariamente novo, estamos a refazer com aquilo que já existe. Pronto. E há sítios onde há maior densidade de redes e há sítios onde há menor. E nós temos de jogar de acordo com essas realidades. Para que é que nos servem as redes, de um modo geral? Este esquema tenta mostrar um pouco isto e as complexidades que depois estão aqui inerentes. Normalmente servem para tentar, na base de nós cidadãos, a necessitar de apoio social ou de outro tipo de apoio qualquer, e nós temos que montar um conjunto de respostas com os vários parceiros que estão no terreno, articular essas respostas, que são respostas de saúde, bem-estar, segurança, apoio social, as coisas mais variadas, e mediante um conjunto de várias políticas que são aquelas onde habitualmente estão estabelecidos os nossos padrões de governação. E, portanto, é a articulação entre vários sistemas que são muito difíceis e que têm naturezas muito diferentes que nós temos que fazer muitas vezes com estes trabalhos em rede. Ainda para mais, um problema central que nós temos nisto, e entrando um pouco mais nas da empregabilidade, é que tudo aquilo que nós temos de respostas dos parceiros ao nível local, que estão assinalados com aquele quadrado azul, depende muitas vezes de todo um conjunto de níveis ou de escalas regionais, nacionais, internacionais, em que todas elas se ligam umas com as outras. E, portanto, não é fácil articular tudo isto. E não é fácil articular quando o nosso sistema está muito hierarquizado numa lógica vertical. E cada uma destas colunas, com estas várias bolinhas, representa, se nós quisermos, por exemplo, a primeira seria a da economia, a segunda do social, a terceira da educação e a quarta, eventualmente, da saúde. E a verdade é que nós fazemos genericamente a governação de todo o território e tentamos responder aos territórios quase sempre numa articulação vertical e não numa articulação transversal. Ou seja, naquilo que nós poderíamos dizer uma colaboração transversal que vai desde o técnico e o indivíduo que está na comunidade até ao dirigente que está numa instância internacional ou um técnico que está nessa instância internacional e que depois depende da qualidade da comunicação que nós conseguimos estabelecer uns com os outros, todo o sucesso vai depender dessa qualidade de comunicação. E, portanto, se nós não conseguirmos montar um sistema minimamente equilibrado e, ao mesmo tempo, capaz de permitir que cada um tenha o seu papel de uma forma construtiva, arriscamos a não conseguir fazer um trabalho condigno com as nossas expectativas. Tentando dar o exemplo da rede de empregabilidade, nós diríamos que a nossa principal preocupação é a qualificação. Do lado esquerdo, vocês veem vários pontinhos, do lado esquerdo do ecrã, que são várias pessoas. E do lado direito, losangos, quadrados, outras formas, que são organizações de diferentes tamanhos e diferentes características. E nós tentamos, num sistema de rede, oferecer um conjunto de respostas de apoio à empregabilidade e ao emprego,
que tem um conjunto de associações na retaguarda, entidades, instituições, e tem, do outro lado, outras associações empresariais e outras estruturas que também tentam fazer mais ou menos o mesmo no trabalho junto às organizações empresariais. E a verdade é que conseguem algumas respostas que podem articular com a primeira parte. E é este processo de articulação que nós temos de fazer, garantindo um sistema de acompanhamento aos desempregados, estruturas locais de apoio ao emprego e, ao mesmo tempo, um sistema de governação e um sistema de secretariado técnico e animação que possa articular todo este processo. E nós, por exemplo, nas duas redes onde estive a trabalhar, criámos um observatório, ou tentámos criar um observatório de empregabilidade e de empreendedorismo, porque estas coisas estão todas ligadas. Ou seja, nós tentamos ter um sistema de emprego e de empregabilidade, ligá-lo a um sistema de qualificação e ligar a um sistema de empreendedorismo e de empresarialidade. E como devem imaginar, isto é algo que tem que se fazer mediante um determinado conceito, uma determinada lógica integradora, e aqui integramos pessoas empregadas, pessoas desempregadas, empregadores, intermediários deste processo, e sempre uma lógica de inclusão e justiça social. E montamos sistemas, como vocês podem reparar, acabam por ser hierárquicos, matriciais e complexos de funcionamento. E, portanto, isto cria-nos depois muitas dificuldades para ativarmos efetivamente as redes. E se nós olharmos para aquilo que são as funções que habitualmente nós temos num contexto de gestão de redes, então verificamos ainda mais que, afinal, isto é mesmo muito, muito complexo e, portanto, em situações como a atual, acaba por ser muito difícil conseguir fazer uma articulação extraordinária se não tivermos capacidade de simplificar todo o sistema e de agir apenas sobre aquilo que é o essencial e não sobre o que é acessório. E também é muito importante perceber que dentro do sistema há pessoas e há entidades que têm uma atividade catalisadora muito forte e são fundamentais, e há outras que não são assim tão relevantes quanto isso. E nós temos que saber fazer a distinção entre uns e outros. E não nos podemos esquecer que no meio de uma sociedade que é local e é global, ao mesmo tempo temos uma virtualização, digitalização, que acaba por implicar várias alterações neste sistema. Como é que nós tentamos resolver isto e as redes tentam resolver isto e são extremamente importantes quando o fazem? Criando uma estrutura orgânica que tenha capacidade de decisão, e por isso existe um plenário de parceiros e uma comissão executiva. Sejam suportados por um secretariado técnico simples e que depois haja grupos de trabalho que depois funcionam com base na capacidade de observação, minimamente estruturada, e com planos de intervenção dos grupos de trabalho. No fundo, o que nós tendemos a fazer é uma coisa parecida com isto. Sabendo que várias instituições têm diferentes esferas de poder e de influência, nós tentamos agregar ideias dentro de uma estratégia partilhada e que é planificada, tentamos prever impactos de intervenção e depois, em função dos resultados que queremos atingir, das ações concretas que definimos, de uma equipa de ligação entre parceiros que é fundamental ter, no secretariado técnico ou qualquer coisa do género, de uma comunicação transparente e do trabalho dos grupos de trabalho, nós conseguimos então cumprir aquilo que pretendemos dentro dos vários contextos. Mais uma vez, eu digo isto, não se esqueçam que é um sistema muito complexo ou demasiado difícil de adaptar em determinados momentos. Principalmente se não houver aqui duas coisas que eu coloco sempre como muito importantes, que é a questão da motivação e da felicidade e do bem-estar. Porque quando nós estamos nestas situações de grande emergência, disparamos imediatamente todas as dificuldades, todos os sistemas que nós temos de contorno das situações de medo. E, portanto, ou estamos relativamente calmos e não entramos em stress e, portanto, vemos isto de uma forma muito natural, ou arriscamos a não ter sequer capacidade para fazer e tomar decisões em qualquer sentido. Eu pus também aqui este slide para chamar a atenção de uma coisa que é essencial, que é as redes podem ser muito interessantes para pensar, mas elas, acima de tudo, são fundamentais para conseguirmos obter respostas. Essa é que é a razão de ser essencial do trabalho em rede e das parcerias. O trabalho em rede consegue normalmente melhores articulações, as parcerias normalmente conseguem maior resposta eficaz a determinados problemas. Mas se fizerem de forma desconexa, as respostas acabam por falhar no sistema completo. E este é um dos problemas que nós temos. Passaria então outro objetivo que nós temos, que é o de criar um envolvente favorável à colaboração. E aqui, colaboração transversal. E aqui, eu diria que a primeira determinante principal no contexto em que nós estamos é a capacidade de redesenhar rapidamente as melhorias que é preciso fazer.
E mais do que isso, a capacidade de fazer com que as respostas sejam comunicadas de uma forma simples, clara, transparente. E isto pressupõe um princípio fundamental que existe nos territórios onde há trabalho em rede, que é o da proximidade indireta, e em que eu facilmente posso escutar qualquer uma das pessoas que está no terreno, qualquer um dos cidadãos, qualquer um dos problemas que tem, através dos meus parceiros indiretos que facilmente me fazem chegar esta informação. O que é muito importante também neste contexto? Ajudar a identificar o que é verdadeiramente urgente, o que é verdadeiramente importante, o que é verdadeiramente essencial. Porque muitas vezes os parceiros nestes territórios têm baixa qualificação técnica e dificuldade de observação para conseguir fazer este tipo de opção. E muitas vezes, quando nós estamos a tentar articular redes, o central é conseguirmos fazer este pensamento muito rápido para ver o que é o essencial e o que é acessório. Porque vamos ter que deitar fora muita parte acessória que apenas nos vai atrapalhar. E, portanto, outro elemento que é essencial é negociar e definir os objetivos de curto prazo. Porque temos que encontrar respostas a 4 dias, respostas a 2 semanas, não são respostas a 4 anos. E o que é necessário também, muitas vezes, e nós temos feito isso, nomeadamente no contexto onde eu estou atualmente, que é a Junta de Freguesia da Ajuda, nós temos feito, acima de tudo, um trabalho de apoiar, de conectar e tentar informar com máxima transparência para poder pôr o sistema a funcionar de forma mais efetiva e com capacidade de autonomia. E outra coisa que nós temos de fazer sempre é gerir as tensões internas dentro das organizações e externas na rede, de modo a reorganizar tudo num espaço de tempo muito curto. E, portanto, em reação de emergência, eu diria que o que é essencial fazer nesta altura do campeonato é simplificar, manter o essencial, manter o que for possível do caminho já traçado no passado para continuar a fazer as coisas, descartar o acessório e inclusivamente adiar mudanças profundas que se estavam a pensar fazer e gerir este ciclo que está a terminar para um outro que vai eventualmente criar-se. Primeiro sobreviver e reorganizar, depois dialogar e redesenhar. Eu acho que nós já ultrapassamos estas 2 fases nesta altura do campeonato. E apresentar e propor soluções seguras. Acho que nós vamos ter que fazer isto dentro de algum tempo. Um tempo que também é de estabilizar o sistema, de gerir ansiedades e preparar a reativação, já considerando novos caminhos. E, portanto, é muito difícil, este é tudo muito giro, é muito interessante, mas é muito difícil ter certezas e a percepção de que o caminho que estamos a fazer é correto. O caminho que nós estamos a fazer é o que nós sabemos fazer. E quanto mais nós tivermos uma interação com os outros e a capacidade de escutar os outros, provavelmente mais eliminaremos riscos de falhar. E eu diria que esta é uma questão central. E, portanto, aquilo que habitualmente é o fundamental para nós podermos fazer uma rede funcionar, claramente é alinhar, organizar, facilitar, catalisar. Depois, nos outros vários aspectos que são considerados, eu destaquei aqui a componente do informar e comunicar. Eu acho que nesta altura do campeonato, esta é a questão central para nós conseguirmos liderar bem os processos em que estamos envolvidos. Depois há um conjunto de critérios que vale a pena considerar como elementos essenciais para que as redes tenham sucesso. O primeiro será este, e uma tónica central é a de construir todos os dias a confiança mútua, ou não deixar que ela se perca. E depois, uma tónica fundamental é fixar-nos naquilo que é a nossa identidade e a nossa finalidade comum, aceitando diferenças, gerando sempre um sistema minimamente confortável, garantir que a proximidade e a adesão dos vários parceiros e das várias pessoas são em função do valor que isto lhes pode trazer, do poder e da relevância que elas podem ter no processo de tomada de decisão. E é isto que alimenta a vontade colaborativa. Isto é um trabalho de catalisação, trabalho de liderança, se quiserem, partilhada, que partilha informação muito relevante, partilha recursos e permite que haja constantemente a capacidade crítica e reflexiva, mas de curto prazo, muito rápida. E no fundo, eu sinto claramente, e nós sentimos, que estamos todos os dias a aprender muito. E se conseguirmos todos sentir que estamos a aprender e que isto nos está a trazer resultados positivos, acabamos por nos apropriar dos ganhos que nós temos. E passando ao terceiro objetivo desta comunicação, no fundo, para depois, daqui a um pouco, começarmos a debater,
Eu diria que para tentar identificar as determinantes dos desafios da liderança, eu diria que nós temos um grande desafio que é aumentar as distâncias, porque muitas vezes não podemos estar com as pessoas na presença delas. E aí também aumentaram as autonomias e passa a haver novas responsabilidades. E nós temos que ter a coragem de entregar essas responsabilidades com alguns novos mecanismos de controle. Depois há um outro desafio, que é o desafio das atitudes. Nós temos muitas vezes quadros mentais e burocráticos rígidos, burocráticos no sentido de sistemas organizados, processos organizados, inclusivamente com recolha de informação, tratamento e por aí fora, que não só são rígidos como são inadequados. E garanto-vos que na área do emprego e na área do apoio social, nomeadamente alimentar, isto está-nos a trazer grandes dificuldades de reagir num curto espaço de tempo, no dia seguinte, se quisermos, aos problemas que nós estamos a encontrar pela frente nos pontos de contacto com as pessoas. Depois há um outro desafio que é interessante, que é nós agora somos obrigados a trabalhar com diferentes pessoas que têm culturas e poderes diferentes e reagem de modo muito diferente perante a situação de stress em que estamos. E depois, eternamente, temos assimetrias de conhecimento, que agora ainda por mais mudam constantemente. Há assimetrias na resistência ao stress e à mudança e, portanto, há pessoas com quem nós facilmente avançamos para uma ação imediata e há outras que não conseguimos. Há grandes assimetrias de domínio das tecnologias e, portanto, isso também nos dificulta, por vezes, as soluções que podemos encontrar. Há uma mudança muito acelerada de poderes, que nós nem sabemos prever. E há um sistema flexível de liderança que tem de existir, tem de se criar, mas para o qual, na maior parte dos casos, nós não estávamos preparados para fazer. E saltando aqui para a questão do liderar, eu costumo dizer isto, liderar e gerir são coisas completamente diferentes. A gestão faz-se muito com base altamente integradas, mas diferentes. A gestão faz-se muito com base na racionalidade das decisões, a liderança faz-se muito com base na emocionalidade das relações. E, portanto, liderar é uma arte de conjugar pessoas e organizações para concretizar resultados. Portanto, é esta arte que nós temos de pôr ao serviço, é um sistema no fundo, não é uma pessoa que é um líder, é um sistema que criam as condições de liderança nas quais os líderes se podem expressar. Portanto, a liderança é um sistema, é um processo coletivo, no qual há que combinar de uma forma sempre imperfeita questões associadas à emoção e à razão. E é esse o esforço grande que nós sistematicamente temos de fazer nestes processos. As bases da liderança são sempre a necessidade de ter uma visão panorâmica, saber bem onde é que queremos chegar, todos, de forma partilhada. Ter a comunicação aberta para que os outros possam dizer-nos o que sentem, o que pensam e o que podem ser soluções. Ter os objetivos muito claros quanto à missão que nós temos e aos resultados que queremos atingir. E ter muito bem definidas as normas e funções, porque isso facilita-nos a qualquer momento reacertarmos o caminho. Há um outro elemento fundamental neste sistema que é a avaliação. E aquilo que se faz muitas vezes, e se faz bem, é ter um gabinete de crise que diariamente procede a um processo de avaliação de modo a conseguir corrigir para o dia seguinte tudo aquilo que é necessário. Pronto. O que é que isto supõe sempre? Supõe estes pontos que eu agora estou a elencar, que é uma vontade entre ajuda e confiança, uma capacidade de experimentar e de aprender constantemente, de ser criativo, ter autonomia e de negociar papéis e soluções, e de, em vários momentos, treinar e repetir os novos procedimentos, os novos processos. E este assunto é essencial, só que tudo isto tem que ser muito rápido. E então, neste contexto, é que nós temos de ter um líder que seja capaz de escutar, de construir segurança, de dar orientação, de integrar aquilo que são os talentos, as competências de cada um, de dar apoio, de corrigir o que estiver a correr menos bem em função do objetivo, de desafiar, de motivar. E esse é que é o papel do líder. O papel do líder não é comandar, não é mandar. É pura e simplesmente fazer este tipo de trabalho conjunto. E eu costumo utilizar este esquema até próprio para eu pensar quando estou a liderar qualquer equipa, costumo utilizar isto, que é como é que nós levamos uma pessoa que tem um talento pessoal específico a ter o melhor rendimento possível para o sistema todo. E basicamente aquilo que eu aprendi ao longo do tempo é que o essencial é nós termos um sistema minimamente organizado em que as pessoas conhecem os papéis e as funções. As coisas estão bem definidas. E dentro disso elas, como se sentem seguras e autoconfiantes, conseguem pôr o sistema a funcionar. Depois, mas por onde é que tem que funcionar? E nada como conseguirmos definir com elas um sentido, um caminho negociado.
e os objetivos estarem claros para todos nós. A isto chama-se, no fundo, conseguirmos fazer com que as pessoas estejam alinhadas, orientadas para um mesmo resultado. Porque isto de trabalhar em conjunto, seja em redes, seja em organização, seja em equipas, seja o que for, tem sempre que ver com o querer determinado tipo de resultados e estarmos alinhados para trabalhar para esses resultados. Para que isto funcione bem, há uma dimensão sempre muito importante, que é a componente da comunicação. E as pessoas têm que ser capazes de sentir que estão integradas, são reconhecidas dentro do sistema. E é isto, de um modo geral, faz com que as pessoas se mantenham comprometidas e motivadas. E isto, nesta altura do campeonato, é tão importante. E depois, se nós tivermos o cuidado de comemorar, que elas sintam a felicidade com os resultados alcançados, principalmente os resultados coletivos. Para que tudo isto possa acontecer, há um trabalho constante de mostrar à equipa, fazer com que a equipa tenha consciência da situação em que estamos. O mesmo dentro da organização, o mesmo dentro do território. E são estes níveis de consciência, construídos constantemente, no dia a dia, com todas estas pessoas em vários contextos, que permitem fazer com que a pessoa possa tomar decisões de forma autónoma e possa seguir o caminho de desenvolvimento que nós precisamos em conjunto. E este é um aspecto essencial de conseguir lidar bem com estas situações de crise. É, no fundo, estarmos bem alinhados e termos as condições criadas para que as pessoas possam ser autónomas na resolução dos problemas que surgem, os mais variados, nas mais variadas situações. E eu costumo mostrar aqui esta apresentação, porque ela aqui também tem pertinência, é aquilo que se faz habitualmente nas grandes equipas de alto rendimento, nomeadamente em situações de combate, em situações de crise. Que é, todos nós sabemos qual é a missão que temos de seguir. E todos nós sabemos que não a atingimos sozinha. Temos de atingir em conjunto. E para isso, nós temos de ter, obviamente, confiança em quem está ao nosso lado e um enorme espírito de entreajuda para quem está a trabalhar connosco. E temos de ter também normas reguladoras que fazem com que as coisas funcionem. E quanto menos forem as normas reguladoras, mas mais abrangentes elas forem, mais nos libertam para fazer uma ação interessante. E outra coisa que temos que garantir é que as pessoas estão comprometidas com os resultados. E depois, no meio disto tudo, e vamos lá, semana a semana, se calhar nós temos que bater nas costas uns dos outros, nós temos que fazer alguma celebração, porque é esta celebração que nos alimenta o sentido de vivermos em conjunto e estarmos a ultrapassar tudo isto em conjunto. E fazer, por causa disso, verdadeiros milagres e ter a vontade de voltar a fazer. E no fundo, isto é construir equipas robustas, ou seja, grupos coesos, que adoram trabalhar em conjunto para atingir os resultados a que se propõem. E este é um dos aspectos essenciais. E para conseguir isto, eu fui buscar, porque vou sempre buscar, esta abordagem do Ken Blanchard, da liderança situacional. Eu não posso utilizar a mesma forma de lidar com uma pessoa e com uma pessoa que tem uma grande autonomia e mais inteligência inclusivamente do que eu, ou mais energia de fazer as coisas do que eu, como com um miúdo novo que entra na equipa e que não sabe bem o que é capaz de fazer. E eu não sou um chefe, eu não posso ser um chefe, eu tenho que ser nem é um líder, é um treinador, um desenvolvimentador. E consoante o nível de desenvolvimento dessa pessoa, tenho que trabalhar com ela de modo a que ela possa ter o máximo rendimento, o máximo talento. E eu costumo buscar muitas ideias do Blanchard exatamente para esta questão. Este quadro, não vamos vê-lo agora, porque estaríamos bastante tempo, depois poderemos voltar a ele, dá de certo modo uma exemplificação clara de como é que este modelo pode funcionar. E eu diria que, nos últimos anos, aquilo que eu tenho vindo a perceber é que nós temos de trabalhar muito um outro conceito essencial, que é o da felicidade em rede. E é por aí que nós temos de avançar nos próximos, já nesta altura e nos próximos tempos. Porque os seres humanos, se estiverem felizes, têm muito maior capacidade de resolver problemas, principalmente em situações deste tipo. E estes modelos já estão desenvolvidos. Eu vou só mostrar-vos aqui uma fotografia, não sei se conhecem o Álvaro Dias, é um colega meu também, nestas brincadeiras. Ele já há uns tempos desenvolveu este canvas de felicidade organizacional. E eu várias vezes, quando estou a conversar com ele sobre este assunto, costumo dizer, pois é, esta questão não se aplica só às organizações, aplica-se às redes. E esta é uma perspectiva que nós temos de ter constantemente no trabalho das organizações. E provavelmente nós vamos ter que trabalhar neste modelo nos próximos tempos, porque este modelo
adapta-nos de facto a podermos reagir de forma muito simples e operativa perante situações de contextos como este. E, portanto, conseguimos resultados nessas alturas que de outra forma não conseguiríamos. Pronto. E terminava por aqui a minha apresentação. Não sei se consegui ser explícito e claro sobre isto. Telma, passava-te já a pergunta. Achas que consegui? Foi rápido demais? Esclareci alguma coisa? O que é que aqui é preciso esclarecer mais? E que perguntas é que tu tens para me pôr? A mim sim, mas eu já tinha visto estes slides. E portanto, mas eu julgo que aquilo que sobressai, para além dos temas já muito discutidos e estudados das lideranças e do que é a liderança e das lideranças formais e informais, é a permanente necessidade de gestão de paradoxos. Ou seja, se por um lado pugnamos por uma estrutura suficientemente flexível e adaptável para reconhecer permanentemente, para se autoregular e monitorizar permanentemente e reconhecer permanentemente as novas necessidades ou as novas respostas a dar, por outro lado, queremos ou temos que ter um modelo que de alguma forma permita exatamente essa monitorização, portanto, corremos o risco basicamente de transformar a rede em si numa nova superestrutura, quando criámos a rede exatamente para de alguma forma tentar suprimir a falta de capacidade de resposta das superestruturas, chamemos-lhe assim, que naturalmente depois tendem a entrar em tensões de autossustentação e de autorregulação e esquecem-se ou deixam para o plano secundário aquela que devia ser a sua missão prioritária, não é? Portanto, basicamente eu diria que o paradoxo é resistirmos permanentemente à institucionalização da própria rede, não é? Transformando-a em mais um bloqueio em vez de uma forma de satisfação. E também, entroncando com isto, como é que nós conseguimos conciliar a satisfação da necessidade ou do impulso que deu lugar à criação da rede com a capacidade depois da própria rede de perceber que tem que ir para caminhos diferentes ou para resolver outras questões porque aquela já está resolvida e deve entregar à comunidade. Ou seja, quando é que o Gepeto liberta o seu Pinóquio, basicamente. E esta é uma tensão que de facto temos que gerir permanentemente. Ainda mais na administração pública, ou quando um dos parceiros da rede, ou mesmo bastas vezes o motor da rede, é uma entidade da administração pública, porque nós depois ainda temos a concorrer para todas estas tensões a própria tensão regulamentar e todo o quadro legal que estamos obrigados a cumprir. Estas questões da moldura legal são estas vezes enunciadas como impedimentos à prossecução, seja do que for. Eu não sei se são impedimentos, mas são condicionantes que têm que ser levadas em conta. Dir-se-á numa expressão muito cara, muito popular, que basta às vezes temos que fazer omeletes sem ovos e no caso da administração pública temos que fazer omeletes regulamentares sem ovos. E ainda assim, sem prejuízo da capacidade e da motivação da entidade ou da equipa que está envolvida no projeto, temos que conseguir, temos ainda assim que respeitar as nossas estruturas hierárquicas, os nossos quadros de referência, portanto, toda uma série de questões às quais estamos vinculados. Curiosamente, e indo agora diretamente ao tema deste webinar, esta questão da pandemia e da necessidade de criação de respostas para as necessidades da população acabou por ser um grande elemento catalisador de novas e bastante improváveis redes. Não sei até que ponto é que serão sustentáveis no curto e no médio prazo, mas a verdade é que se observa, e isto, vamos ter que estudar isto e vamos ter que perceber isto, basicamente basta às vezes todos os obstáculos à construção de redes foram suprimidos em 24 horas.
nós temos diariamente notícias de redes locais criadas, ora com, entre entidades públicas e entidades privadas, laboratórios de análises, centros clínicos, câmaras municipais, juntas de freguesia. Agora, mais uma vez, dê-me só um segundo que eu, por falar nos desafios dos novos tempos, tenho aqui uma criança aos gritos ao meio e já... Ok. Esta é uma das questões do teletrabalho que se tem verificado e que nós temos descoberto, com agrado. Foi. Vamos ver se até ao fim desta sessão não nos passa aqui no atrás, né? Isto de facto nem sempre é fácil de gerir, porque eu a dado momento, eu não sei se se tinham essa percepção, mas eu própria já nem me estava a ouvir, porque o meu foco já estava ali no outro lado. Portanto, voltando à questão da pandemia, de facto, localmente, nas mais diversas escalas e mesmo em termos nacionais, nós observamos a criação, a construção de uma série de, chamar-lhe a redes pop-up, que surgiram de um momento para o outro e que têm, de facto, até agora, ainda que uma análise muito curta, de um horizonte temporal muito curto, dado resultados muito engraçados. O que é que eu acho que podíamos aproveitar daqui, em termos futuros? Como em relação a vários outros aspectos da nossa vida pessoal e profissional. Podíamos aproveitar, e portanto, e sem prejuízo de facto todos nós desejarmos que um catalisador desta intensidade não se repita, não é? Podemos aproveitar para perceber o que é que também na relação entre entidades ou na construção de relações entre entidades é essencial e é acessório. Porque, curiosamente, o que se observa é que tudo aquilo que eram fortíssimos obstáculos à construção de redes, de um momento para o outro, deixaram de existir ou deixaram de ter a intensidade que tinham. Também é verdade que, sem prejuízo de tudo isto, e agora fazendo uma referência a um tema que também está aí na discussão pública, sem prejuízo de tudo isto, a administração pública, e é porque essa a visão que trago para aqui, na administração pública, ou principalmente nos setores que tiveram que estar na linha da frente, ou nas entidades que tiveram que estar na linha da frente deste combate à pandemia, o que é que nós tivemos imediatamente que fazer? Suspender a aplicação de uma série de normas. Num exercício que, aliás, ainda hoje vi aí num dos meios de comunicação social, que já começa a ser questionado, então porque é que o Ministério da Saúde fez uma série de ajustes diretos, porque se não fizesse ajustes diretos hoje, nem em chinês, nem em hebraico, não existiam equipamentos para responder à necessidade. Mas tudo para dizer que não deixa de ser curioso, ainda que cada vez mais seja absolutamente essencial, que a administração tenha regras claras e transparentes, que sejam perceptíveis por todos os agentes. Não deixa de ser absolutamente curioso que a primeira coisa que se faz é exatamente o afastamento para uma resposta célere de uma série dessas regras. E se calhar podíamos levar um bocadinho a refletir internamente agora, enquanto administração pública, sobre a teia de regulamentação em que nós próprios nos envolvemos, porque nós próprios pedimos muitas vezes regulamentos, orientações e normas para vários aspectos da nossa vida, eventualmente até para a criação de uma rede. Dava-nos jeito de ter um regulamento sobre isso. Portanto, isto agora foi um bocadinho já com ironia, já seria ao extremo, não é? Mas a verdade é essa, é que para além, julgo que esta, independentemente do péssimo motor que foi para a reflexão, julgo
que esta nossa condição é absolutamente essencial para refletirmos exatamente sobre a forma como nos construímos e como trabalhamos. Totalmente de acordo. Eu para já concordo com tudo, nomeadamente com as dúvidas. E é uma coisa muito gira nesta altura do campeonato, é que nós temos mais dúvidas do que certezas. Deve ser provavelmente o período em que isso acontece com toda a naturalidade e todas as pessoas aceitam com naturalidade. Basicamente, estamos a fazer o permanente juízo de autoavaliação e de autoconformação sem que seja necessário um regulamento para isso, não é? Exatamente. Na nossa vida profissional e na pessoal também, claro. Eu acho que o que é mais extraordinário deste momento é que nós finalmente percebemos aquilo que já devia ser óbvio há algum tempo, que é, tínhamos uma estrutura, tínhamos e temos a estrutura mental e uma estrutura organizacional preparada para sistemas pouco dinâmicos. Mas desde os anos 90 que os sistemas estão a acelerar de uma forma impressionante, com a globalização, com muitas interdependências. Estas novas tecnologias mudaram completamente a forma como nós vivemos e sentimos tudo. E nós continuamos a querer estar agarrados a um conjunto de conceitos. Ainda hoje estava a discutir uma coisa simples, que é, como é que é possível hoje estarmos a discutir o problema da habitação com os mesmos princípios que se discutiu no final do século XVIII e do final do século XIX? O Álvaro sabe que essa é uma matéria, o Álvaro sabe que essa é uma matéria que me é particularmente cara. Sim, como é que é possível? Sim. Como é que é possível? Quer dizer, o sistema é completamente diferente. Nós hoje temos uma abundância imensa, nomeadamente de espaços de habitação. Temos um conjunto de problemas imensos. Temos operadores do mais variado tipo no sistema. E continuamos a querer discutir as coisas numa base ideológica que, no fundo, começa no século XVIII, no final do século XVIII, e que depois se reforça no final do século XIX. Mas nós estamos já no princípio do século XX. E que é fortemente, e perpassa por toda essa discussão a ideia de que as pessoas, a força produtiva, que lá está, são conceitos do século passado, com todo o respeito, aliás, do século XIX, né, do século passado, que a força produtiva tem que estar em certos sítios. Quando esta questão da habitação, aliás, ainda agora este nosso desenho, estamos todos a falar a partir de nossas casas, mostra-nos que nós tanto podíamos estar, a nossa casa tanto podia ser na área metropolitana de Lisboa, como podia ser na fronteira com Espanha, na fronteira mais remota com Espanha, não é? Exatamente. E, portanto, até essa questão, ou seja, eu tenho muita dificuldade. E acho que essa também é uma tensão das próprias redes, porque as redes normalmente são temáticas e sem prejuízo da profundidade dos temas que tratam ou sobre os quais refletem, nós não podemos perder de vista que a satisfação de necessidades, e se estivermos a falar de redes para a satisfação de necessidades públicas, que é a minha, basicamente é a história da minha vida, não é? Desde que comecei a trabalhar. A satisfação de necessidades pessoais nunca pode ser setorial. Ou a abordagem à satisfação de necessidades pessoais, porque há um quadro multinível, há um termo que está muito na moda e que se usa para tudo, quase como o óleo de coco, que é a abordagem holística dos problemas. Mas, de facto, se há campo em que faz sentido falar-se da abordagem holística, é exatamente no campo da satisfação das necessidades das pessoas, das populações. Sim, exatamente. E reparem que eu nem sequer estou a usar um daqueles termos modernos, porque agora há uma série de outros termos que visam exatamente substituir o de satisfação das necessidades, porque entende-se que a satisfação de necessidades também se prende com correntes binárias e políticas que ficaram lá atrás. Mas eu continuo-lhe a chamar satisfação de necessidades, porque basicamente ainda é nesse patamar que estamos, não é? Das necessidades básicas, a habitação, a educação, a formação. A felicidade já será a satisfação do ser humano, mas custa-me muito, não sei se me custa, mas de facto faz-me também alguma perturba, será este o termo certo,
que se continua a olhar para o tema da educação, ou para o tema da habitação, ou para o tema da maternidade adolescente, ou para o tema do abandono escolar e do insucesso escolar, ou das dependências, como temas a atacar individualmente, quando de facto eles prendem com um quadro muito mais complexo e uns relacionam-se com os outros. Quer dizer, dito de outra forma, eu nunca conheci ninguém que tivesse necessidades habitacionais de base que não tivesse associado uma série de outras fragilidades sociais e pessoais. Exatamente. É? Exatamente. E com todo o respeito pela abordagem voluntarista que se está a retomar, chamemos-lhe assim, eu acho que podíamos aproveitar, por exemplo, no tema da habitação, juntar os dois paradoxos, que é a necessidade de satisfação de necessidades habitacionais de base nas áreas metropolitanas, a par com a desertificação do interior, não é? Pensar em todas estas novas metodologias e formas de trabalho e voltar a meter, ou melhor, meter tudo num caldeirão e voltar a misturar tudo, a ver se daí sai uma resposta mais abrangente, não sei. Agora, como é que isto se faz assim na prática? Não me perguntem. Eu tenho, que é uma mas ideia. eu posso te responder Então, de certo modo, porque também tenho andado a discutir noutros contextos estas questões. E para já tu estás a tocar uma questão. É verdade, é preciso esclarecer uma coisa, que é a seguinte: quando eu critico e tu criticas o pensamento antigo, nós não criticamos nem um nem outro o pensamento antigo por si só. Criticamos a ausência de pensamento moderno que se possa agregar ao pensamento antigo para construir novas soluções. É claramente essa a posição que eu vejo. Eu chamar-lhe as novas políticas habitacionais, mais que não são do que isto, com todo o respeito pelas novas políticas habitacionais, também pelas anteriores, mas basicamente são as anteriores com um perfume novo, quando se calhar o que merecia a pena era repensar tudo isto face à nova sociedade que temos. Exatamente, não é? exatamente. Nomeadamente altamente digitalizada e nomeadamente altamente efêmera. Ou seja, eu posso viver aqui 3 meses e a seguir 2 meses acolá, e depois. E isso é natural. E eu posso ter uma família e estar a viver numa casa com uma família e depois ter outra família dentro da mesma casa, porque há condições para isso. Portanto, há um outro raciocínio completamente. Ou pode trocar de família ao longo da vida. Exatamente. Porque até isso, até o modelo de família clássico, chamemos-lhe assim, esteve por base exatamente da definição de políticas habitacionais do século XIX e inícios do século XX, não é? Aliás, inícios do século XX, depois daí por mais tarde, é daí que vem, por exemplo, a ideia da casa evolutiva, não é? Porque era dado como certo que existia um casal que se casava, tinha filhos, esses filhos depois constituíam as suas próprias famílias e podiam querer ficar com os pais e, portanto, a casa acompanhava esse crescimento da família. Quando, para além da recessão demográfica grave que sofremos, o que temos são, de facto, uma série de novas formas de família, de novas formas das pessoas se relacionarem, e que já não se acomoda a estas, ou já não está absolutamente em linha com estas abordagens mais clássicas, não é? Exatamente. E, portanto, nós temos que rever essas abordagens, temos que rever, e essa é uma das questões centrais. E como tu dizes muito bem, eu concordo totalmente com isso, é olhar para isto de forma holística e integrada. Os problemas não são individuais, nem são individualistas, nem setoriais. Os problemas são sempre muito integrados. Esse exemplo que colocaste, da pessoa que tem um problema de habitação, tem de rendimento, tem de saúde, não pode ter uma solução encontrada por uns especialistas em economia, ou uns especialistas em habitação, ou uns especialistas... Não, tem que ser por um sistema. Seja um contrato de desenvolvimento social onde isso, de facto, é dado esse apoio. Aí estão as experiências dos bairros sociais, e já nem vou falar da questão da construção dos bairros sociais em massa, etc., porque também sobre isso já todos estamos absolutamente mais ou menos informados, mas que não seja pela experiência dos subúrbios de Paris, que eu não sei se viste que ainda esta semana estava a passar
uma reportagem exatamente sobre novos conflitos e novas, Claro. porque depois lá está estas questões do confinamento, etc. Isto faz com que venham ao de cima e imediatamente toda a gente fica com os nervos à flor da pele, não é? E as sociedades Exatamente. também ficam com os nervos à flor da pele. E, portanto, Exatamente. acabam por de alguma forma, se manifestarem muito mais depressa tensões latentes. Mas já nem vou falar disso. O que vou dizer é uma coisa completamente diferente. É que, independentemente de ser num bairro maior ou num bairro menor, a verdade é que aí está uma experiência, por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa, de algumas décadas de programas de realojamento muitíssimo bem sucedidos, na medida em que, de facto, resolveram problemas habitacionais e como lhe chamava o Decreto-Lei de Criação do Programa Especial de Realojamento, a verdadeira chaga social que os bairros de barracas representavam, é verdade, mas também não é menos verdade que bastas vezes, isto também não é, obviamente não é regra, mas se calhar mais vezes do que desejaríamos, acabámos por transportar para o tijolo aquilo que tínhamos na alvenaria simples, não é? Portanto, acabámos por transportar para o prédio todas as questões de desconformação, chamemos-lhe assim, ou de falta de satisfação de outras necessidades e, portanto, e não é por acaso que continuamos a ter uma série de respostas sociais concentradas em bairros de habitação social que antes estavam concentrados nos bairros de origem. Obviamente que estas respostas sociais, isto também não é tudo mau, não é? Nem podia ser. Estas respostas sociais foram dando os seus frutos, não é? Agora, numa lógica muito utópica que tínhamos, por exemplo, aqui há 20 anos atrás, já não tinham frutos para dar porque já não havia problemas. Se tudo corresse de acordo com aquilo que nós achávamos que ia acontecer, já não existiam respostas para dar porque os problemas já estavam resolvidos e não estão, não é? E não estão em relação a uma maioria ainda significativa das pessoas. Portanto, tudo para dizer que não retiro, há vantagens e inconvenientes em todos os modelos. Não me parece que o modelo clássico, como o conhecemos e começámos a implementar, deve ser liminarmente aplicado ao contexto que temos atualmente, sob pena de perpetuação das problemáticas que deram lugar exatamente às necessidades habitacionais. Elsa. Exato. Eu vou colocar-me aqui na discussão, não para alimentar esta questão, mas para fazer alimentar a discussão. E para nos dizer que pelo meio já nos desviámos do contexto atual, não é? Já estamos a discutir habitação. Eu acho que... Aqui a questão, mas se disser está certa. Aqui, fazer aqui um ponto de situação, que é agradecer à Sofia Figueiredo e ao Luís Oriola que estiveram a fazer e que estão a fazer interpretação para a língua gestual portuguesa, incansáveis que têm sido nestas sessões, e aqui com o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação, e que fazem aqui esta ponte entre o que está aqui a ser dito e a interpretação para a língua gestual portuguesa. Muito obrigada para a Sofia Figueiredo e para o Luís Oriola que têm estado aqui connosco. Esqueci-me de dizer isto no início. Colocar aqui algumas questões, já estão a surgir aqui algumas questões, aliás, eu queria abrir agora, para esta última meia hora, para termos aqui a abertura para os participantes participarem de facto nesta sessão. Vou fazer o pedido a todos aqueles que tiverem questões e que estejam a participar nesta sessão e que estejam com indicação de números ou de nomes dos telemóveis, etc., para nós podermos colocar as questões aos nossos oradores, deveremos identificar-nos, ou seja, fazerem a alteração do nome para o vosso nome de facto. Então eu vou passar a ler aqui algumas questões que entretanto estão a surgir, da Teresa Nogueiro.
que refere: as parcerias sociais que surgiram espontaneamente não surgiram porque o Estado não deu resposta às necessidades do povo que governa. Que vai acontecer a essas redes no futuro? Como garantir a sua sustentabilidade no futuro se continuar a ser necessário e dependem do cidadão anónimo? Às vezes mudamos aqui, não sei se percebeu a questão, que acabam por ser três questões. Sim, eu julgo que sim, e nós temos-la também. Mas continue, por favor, Elsa, desculpe. São estas três questões. Portanto, a primeira, as parcerias sociais que surgiram espontaneamente não surgiram porque o Estado não deu resposta às necessidades do povo que governa. Esta é a primeira questão. Segunda, o que vai acontecer a essas redes no futuro? E a terceira questão, como garantir a sua sustentabilidade no futuro se continuarem a ser necessárias e dependerem então do cidadão anónimo? Bem, Álvaro, eu vou já passar a palavra de seguida, mas diria só em relação à primeira questão, bem, para já entrávamos num quadro e num plano de discussão que eu não sei se é o nosso, mas diria só o seguinte: nenhum Estado, nenhum governo, nenhuma liderança política formal estava ou podia estar preparado para esta realidade que vivemos. Imagino que pessoas com muitas responsabilidades tivessem outro tipo de informação, não obstante, eu não sei se os Estados não foram capazes de satisfazer as necessidades do povo. O que acho é que existiu de facto uma vontade coletiva que bruta o povo, digamos assim, sendo que bastas vezes estas parcerias incluem Estados, o Estado central e os Estados locais, mas sempre entidades políticas formais. Julgo é que surgiram, e era essa a tónica da minha intervenção há bocadinho, rapidamente todos os obstáculos formais, políticos, ideológicos, de interesses, de tensões, foram ultrapassados exatamente fruto deste impulso tão grande que esta pandemia gerou. Álvaro. Olha, tentando responder, há uma coisa primeira que temos que lembrar, é que Estado e Governo não são a mesma coisa. O Estado é um conjunto de organismos, de administração pública, mais um conjunto de IPSS, mais um conjunto de associações, mais um conjunto de empresas, mais um conjunto de cidadãos. E portanto, o Estado não é capaz, este Estado, ou seja, isto tudo, não é capaz de responder em curto espaço de tempo a alterações que ocorrem como esta agora. Pronto, e tem que se readaptar, e tem alguma capacidade criativa para o fazer. As redes surgiram muitas vezes por falta de resposta do governo, por falta de resposta da administração pública, sim, sem dúvida. Porque há problemas que não se consegue resolver pela administração pública. E essa é que é uma das mudanças que nós temos de ter no nosso intelecto, na nossa capacidade de entender as coisas. O modelo de governação que nós temos é bom para responder a um conjunto de problemas, consegue ter resultados nesses problemas e gera novos problemas. E não é tão bom assim depois a resolvê-los. E, portanto, tem que haver uma predisposição de empresas, de outras redes, de outros mecanismos para resolver esses problemas, que também vai gerar novos problemas. Ou seja, aqui há um foco central neste processo todo, que é tudo é dinâmico e em determinadas épocas, como aquela que vivemos mais ou menos há 25 anos, 30 anos, tudo é muito mais dinâmico, crescentemente mais dinâmico, e de um momento para o outro temos uma situação como esta. E se é dinâmico, aquilo que é uma rede que hoje existe, amanhã pode deixar de ter razão de existência, porque uma simples organização é capaz de responder perfeitamente à necessidade que nós temos. E isso é natural que aconteça. As organizações são efêmeras, as redes são efêmeras, tudo é efêmero. Nós é que temos a mania de pensar que as coisas demoram muito tempo e são todas muito estruturadas. E por isso montamos mecanismos, como a administração pública, que tem regras, regulamentos, um conjunto de coisas para manter as coisas fixas. Pronto. E previsíveis, que esse é um aspecto também muito importante da gestão de tudo. Nós também podemos, hoje em dia, dizer assim, mas estamos mal, mas podemos dizer porque estamos bem em muitas coisas.
Mas a previsibilidade, desculpa Álvaro, a previsibilidade da administração ou da administração pública não é uma característica que pode ser bastante vantajosa nos casos e desvantajosa nos outros. Totalmente não é? Porque caso contrário, a administração pública... Desculpa, estou a deixar também. Caso contrário, a administração pública, se a decisão não for previsível, ou seja, a administração pública tem uma tal capacidade de influenciar a vida das pessoas que se a decisão não for previsível, há um fator de medo e de receio e de imprevisibilidade que não é gerível. Daí nós próprios, gestores públicos e administradores públicos, tentarmos, ou basta às vezes clamarmos pelos regulamentos que depois nos aprisionam, porque é a forma de deixar, de fazer com que a nossa atuação seja cada vez mais transparente, previsível na nossa ótica. Basta às vezes, e como muito bem dizes, resolvemos um problema, criamos outros 3, não é? Porque depois ficamos prisioneiros da nossa autorregulação. E há aqui um elemento central nestes processos todos, em todos os processos, e agora é muito evidente, que é a questão do equilíbrio. Nós temos uma burocracia que dá imenso jeito porque cria uma certa estrutura que nos dá segurança. Mas quando ela passa a ser aprisionadora, quando ela impede que surjam, e muitas vezes não é a burocracia, é a atitude de quem está na tomada de decisão. Eu costumo dizer muitas vezes... Quando ela passa a ser o fim em si próprio e não o meio de atingir um fim. Exatamente. E nessas alturas é que então temos resultados muito negativos. Eu sobre isso gosto de lembrar sempre uma vez, uma conversa com um amigo, na altura secretário de Estado, que ele diz-me assim, tu nem imaginas, isto é uma desgraça. Eu nunca imaginei não ter tanto poder. Eu converso com o diretor-geral, passo-lhe um conjunto de linhas de orientação. Ele faz no tempo que quiser, como quiser, tem todos os argumentos legais para poder fazer o que quiser fazer e não consigo garantir que ele faça. Porque o sistema está montado com vários poderes em toda a hierarquia que permitem que isto aconteça. E passados uns dias, passados uns meses, falei com um amigo meu, diretor-geral, e ele diz-me assim, tu nem imaginas, isto é uma desgraça. Eu bem posso tentar fazer, mas não consigo, porque basta que o meu chefe intermédio não quer e eu não faço. Ou seja, e isto é uma realidade que existe e que nos remete estas questões todas para uma outra dimensão, que é a dimensão da consciência dos indivíduos. Quando eu estou num determinado lugar, e é isso que depois faz a diferença entre uma rede nascer, continuar ou morrer. Quando eu estou num determinado lugar, eu tenho uma responsabilidade tal que tenho que fazer sistematicamente opções equilibradas em função de todo o sistema. E esta é uma questão central. E, portanto, o indivíduo, a pessoa, não só a regulamentação, é estrutural para nós conseguirmos fazer o sistema todo funcionar e fazer com que estas redes, inclusivamente, sejam sustentáveis, desde que elas tenham necessidade de existir, porque persiste ainda o problema e é preciso responder-lhe. E que elas desapareçam naturalmente e que se tenha a capacidade para dizer não, acabou, não vale a pena. Porque já não há este problema, felizmente, passamos ao outro. E, portanto, ou mudamos, ou, por simplesmente, entregamos aos outros o poder de fazerem porque estão mais bem habilitados para fazer do que nós. E, portanto, esta lógica, que se quiserem de certo modo, é muito a lógica que alimenta os mercados que se desenvolvem. O mercado depois só tem um grave problema, é que foca-se no máximo lucro e não na resolução do problema. Mas, à parte disso, o mercado tem coisas extraordinárias como a capacidade de olhar para os problemas e interpretá-los de nova forma e encontrar novas soluções. E assim como o faz, e cria novos produtos ou novas organizações, também desaparecem esses produtos dessas organizações porque deixou de haver aquela forma certa de resolver aquele problema. E nós temos que olhar também para as redes como isto mesmo. E, portanto, uma rede que hoje funciona e que é necessária, fundamental, e é essencial que exista durante algum tempo, chega a um determinado momento que, por si só, deve desaparecer naturalmente. E deixa de ser sustentável. E a sustentabilidade é isto. É conseguir ser capaz de responder a um problema que acrescenta valor a alguém num determinado contexto. Eu penso que com esta ideia conseguir responder às 3 questões que foram colocadas. Não sei se consideram. Estão aqui muitas questões. Não sei se vamos ter tempo aqui para abordar todas. De qualquer maneira, vou ler a próxima, da Diana Salgado.
No caso da educação, andamos anos a debater e tendencialmente proibir a utilização de novas tecnologias, nomeadamente os telemóveis nas escolas. Atualmente, nas atuais circunstâncias, vimos obrigados a elas recorrer. Finda a pandemia, como devem as lideranças gerir estas questões? Queres que eu responda? Sim, 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 sim. Eu em 2000, juntamente com um grupo que agora por acaso voltámos a juntar, nós trabalhamos na Faculdade de Ciências exatamente a integração de tecnologias digitais na aprendizagem. E já nessa altura, desde aí até 2006, quando andámos muito de volta destas questões, nós percebemos que as tecnologias digitais eram fundamentais como instrumentos de aprendizagem, não como instrumentos de ensino. É bom ter esta percepção, são coisas completamente diferentes. E os telemóveis são ótimos para nós irmos, telemóveis e todos os apetrechos digitais, para nós irmos buscar a informação que queremos e nós, enquanto professores, porque eu também sou professor, e nomeadamente do ensino básico e secundário e depois agora também da universitária, nós, enquanto professores, temos a obrigação de juntar essa informação, dando-lhe alguma consistência, alguma coerência e fazendo-a construir novos projetos. Porquê? Porque se nascerem novos projetos, eles têm significado e sentido e têm obrigatoriamente de estar bem estruturados. E, portanto, as tecnologias digitais, desde essa altura, para nós são elementos fundamentais da construção de uma sociedade e da transformação das pessoas. Portanto, todos deviam olhar para isto desta forma. Inclusivamente dentro das administrações públicas, quem toma decisões, nomeadamente na área da formação, olhar para a possibilidade de utilizar gaming e telemóveis para aprender um conjunto de questões, nomeadamente, por exemplo, de legislação. E, a partir daí, construírem projetos. Portanto, a resposta a esta questão é muito prática e muito simples. É fundamental, mas mesmo fundamental, que os dirigentes olhem para estas novas tecnologias como elementos estruturantes da relação e, naturalmente, das aprendizagens e elementos estruturantes da construção de soluções constantes em todas as idades e para todos os problemas que tenham significado para as pessoas. Portanto, estes não são o essencial da educação. A educação são os valores, são um conjunto de princípios que nós passamos, um conjunto de experiências que nós vivemos. Mas estas tecnologias são fundamentais para fazer vivenciar isto de uma forma extremamente positiva. E, portanto, os dirigentes deviam ter muita atenção a esta questão e integrar tudo isto no futuro, não só dentro das escolas, como dentro das organizações, como elementos essenciais da transformação necessária que nós temos de todas as pessoas, já com os talentos que elas trazem, para novos talentos que são necessários. E assegurando ao mesmo passo que o acesso ou não às tecnologias não é de per si fator de exclusão social. Exatamente. Não é? É crucialíssimo. Porque a propósito exatamente desta necessidade de intensificar meios de aprendizagem à distância, e não lhe chamo meios de aprendizagem por acaso, vieram ao de cima exatamente as profundas assimetrias sociais que ainda se vivem designadamente nas áreas metropolitanas, portanto não é entre o Portugal litoral e o Portugal interior. Exatamente. E esse de facto é um desafio também, não é? Eu estou aqui a ver uma outra pergunta, porque entretanto abri. Se calhar vou passar à próxima. Rosário Candeias, exatamente. Acho que eu vou ler para todos, acho que nesta discussão está a faltar a variável económica. Nesta fase foi necessário prescindir de uma série de regras para dar resposta ao contexto da pandemia sem olhar para a vertente de poupança económica das instituições, exemplo saúde, segurança social, educação, etc. A partir do momento em que a parte da contenção financeira volta a estar na ordem do dia, as regras vão voltar a existir e, na minha perspectiva, estas limitações financeiras são o maior entrave para poderem ser dadas respostas institucionais aos cidadãos, quer sejam ou não respostas em rede. Terei razão? Posso responder? Terá toda a razão se mantivermos o mesmo modelo. Oh Álvaro, então Vossa Excelência é o dono da casa. Eu só vim aqui para dizer umas coisas. Aliás. Então eu diria que tem toda a razão se mantivermos os mesmos modelos económicos. Eu tenho escrito isso com frequência no Facebook também. Se nós continuarmos a manter os mesmos modelos económicos, os mesmos conceitos económicos que utilizamos até o final do século XX, podem ter a certeza que a seguir a esta crise haverá uma super crise de tudo e mais alguma coisa. Se conseguirmos pensar de formas diferentes,
Eu recordo que a economia financeira não é a única economia que existe. Existem a economia financeira, a economia de trocas, que é aquela que nós normalmente chamamos de economia, depois existem a economia da partilha e existe a economia da dádiva. E a maior parte do bem-estar das pessoas é construído, para além do consumo da economia do mercado, chamemos-lhe assim, é construído com a economia da dádiva e a economia da partilha. Ou seja, eu sou feliz e eu tenho um bem-estar extraordinário, não só porque tenho uma qualidade de vida extraordinária que a economia das trocas me permitiu, não é a economia financeira. Portanto, não só eu tenho este bem-estar por esta via, como eu tenho a felicidade de ter bem-estar subjetivo e felicidade, porque tenho vários amigos com quem me dou e com quem faço trocas que não têm nada de económico. São trocas relacionais e emocionais. Eu tenho uma qualidade de vida extraordinária porque a minha mãe tem o cuidado de cuidar de mim e agora eu tenho o cuidado de cuidar dela. Ou seja, há um conjunto de afetos que nos fazem sermos francamente felizes e que têm um valor extraordinário, que fazem o suporte essencial da sociedade. Há um conjunto de partilhas, de alimentos, de transportes, de tudo e mais alguma coisa que nós podemos ter, que nos podem garantir soluções extremamente interessantes se não forem dominadas completamente pela economia financeira. E, portanto, é preciso olharmos para estas 4 economias e equacionar a realidade de forma totalmente diferente do que fazemos habitualmente. Agora, se não fizermos isto e tivermos o erro de olhar apenas para a economia financeira e a economia das trocas, sem dúvida alguma que nós vamos ter vários problemas e graves de sustentabilidade de todo o sistema. E, portanto, eu acho que esta é que é a questão. E aí não vamos ser capazes, nomeadamente, de gerir conflitos sociais que vão emergir de todos estes gastos que tiveram que ser feitos e que de um momento para o outro têm que ser retraídos. Portanto, esta é daquelas situações em que eu diria, pensar dentro da caixa, que é a economia financeira e a economia das trocas do mercado, é, de facto, uma estupidez perfeita, porque todas as respostas estarão para além da caixa, nestas outras 2 dimensões que eu disse, e se calhar em terceira ou quarta que eu nem sequer imagino. E, portanto, nós temos de começar a pensar como é que, inclusivamente, os serviços que o Estado presta no sentido da administração pública devem ser substituídos sem troca financeira pelo da sociedade civil, como já é feito de forma muito clara e muito explícita por várias associações e por várias IPSS que prestam serviços com alguma qualidade que pode efetivamente ser melhorada. E é nestas lógicas que nós vamos ter que equacionar mudanças completamente diferentes, ou seja, não se pense na mesma lógica económica que se tem pensado até aqui. É aí que está a questão, a principal raiz do problema. Não tenho nada Doutora a Telma, não sei se acrescentar. quer. Não. Não tenho. Vou. Telma, para todos Telma. os devidos e legais efeitos, Telma Correia, por favor. Não tenho. Não tenho, acho que eu própria me confesso uma desconcertada face aos tempos atuais. E estava, enquanto o Álvaro falava, aqui a rever as questões e confesso-vos que para a maior parte delas que eu tenho é uma profunda empatia e partilha das vossas preocupações, porque para o bem e para o mal, e voltando a referir que não sou toda apologista daquela ideia de que estes tempos constituem uma grande oportunidade, porque acho que nada que possa ameaçar tanto a nossa vida pode ser encarado como uma grande mais-valia, mas que de facto são momentos para reflexão profunda, pessoal, social, de políticas públicas, de políticas pessoais, são. E, portanto, de facto, acabo por partilhar de boa parte delas e lá está. Várias discussões que temos tido, e aqui a Elsa também, aliás, estava aqui a ver que as 2 últimas questões para ela têm a Elsa resposta, que já são de resposta fácil, que prendem-se exatamente com o outro projeto em que estamos a colaborar. As questões que se prendem com o trabalho colaborativo na administração pública e a boa liderança e motivação de equipas de trabalho colaborativo. Mas é engraçado que nós éramos ainda muitos, não lhe vou chamar um punhado de pessoas, mas éramos alguns a falar de umas coisas que para muitos outros pareciam muito utópicas e muito distantes, e de facto há aqui uma consciencialização também pop-up
de uma série de necessidades. E não deixa de ser curioso que estas questões, a boa parte delas, reflitam isso mesmo, da nossa nova consciência, não é? Ou, como dizia o Álvaro no início, a nossa entrada numa nova era. Eu não sei se a nossa entrada não foi um bocado de empurrão, mas pronto, lá vamos nós para a nova era empurrados, não é? Elsa. Vou passar aqui à questão seguinte, assumindo desde já que não vamos conseguir chegar a todas as questões, são muitas. Elsa, então deixa-me só aproveitar, Álvaro, desculpe só aqui, só aqui para dar a nota à Brenda e ao Sérgio Mendonça, que está na Forja e para sair exatamente um guião sobre trabalho colaborativo na administração pública. Esta é também uma preocupação. Eu julgo que no curtíssimo prazo o INA vai divulgar esse guião e depois poderão colocar à doutora Elsa Bel todas as questões que entenderem em relação ao mesmo, está bem? Pronto, e assim pelo menos não fica desagradável, respondemos já a duas. Elsa. Então eu vou para a questão da Sara Timóteo. Como garantir a não institucionalização das redes e das parcerias que surgem deste estado de emergência? Pois. Não sei, principalmente não regulamentar. Mas depois ao mesmo tempo, se não regulamentamos, não temos rede, não é? São os tais tensões. Eu diria, há aqui algumas hipóteses sempre possíveis, e uma delas é criarmos financiamento para algum tipo de respostas. E cada um inventa como quiser e candidata-se como quiser. Isto utilizando instrumentos financeiros. Portanto, utilizar mais instrumentos financeiros de construção e de positividade do que instrumentos regulamentares. Essa poderá ser, provavelmente, a melhor solução. Eu vou dar um exemplo. Álvaro, aqui não sei se concordo consigo, não sei se temos já, ou melhor, concordo, mas não sei se já temos todos sociedade, todos portugueses, todos agentes, todos cidadãos, a maturidade suficiente para não encarar isso como um convite à fraude. Não, eu acho que nós temos de arriscar e seja pequenos valores. Eu vou dar-vos um exemplo muito prático que funcionou através de um programa BIPZIP, que era o Casalinho de Campeões. Nós definimos 4.000 euros para entregar a empreendedores que tivessem disponíveis para fazer o seu próprio negócio, a sua própria atividade. Mediante a formação muito prática, muito simples, do modelo de negócio, durante, 4 vezes 2,5, portanto, durante 10 horas, em que ajudávamos a pessoa a construir o modelo de negócio e o seu próprio negócio. E ela tinha um valor, até 1.000 euros no máximo, para poder investir no seu próprio projeto de trabalho. Este trabalho não só qualificou as pessoas, como depois mobilizámos tais 4.000 euros e produziu 4 postos de trabalho, que neste momento estão parados, exatamente por causa do Covid, mas vão ser retomados, um deles vai ser retomado já. Álvaro, mas isso funcionou, eu não quero fazer aqui, não quero exercer contradição em relação a isto, mas queria só deixar a nota que isso funcionou belíssimamente, porque não existindo uma regulamentação estreita, havia um acompanhamento estreito. E nós das duas ou temos... Essa é que é a questão. E numa outra escala... Não sei até que ponto, lá está, é uma nova tensão, é como é que nós aliamos, uma nova tensão, não, a tensão de que já falámos, adaptada a este contexto, que é como é que nós aliamos a necessidade de transparência, de equidade e de previsibilidade com a necessidade de adaptação e de resposta às pessoas e de não e terminarmos de vez com a autofagia das superestruturas, não é? Que se tendem a consumir-se a si próprias sem produzir nada de muito útil, sem acrescentar valor. O modelo claramente é o modelo, nesta altura, para a reação à situação atual, o modelo claramente da microescala, da resposta imediata muito ágil na microescala, e portanto uma pequena resposta, porque muitas pequenas respostas produzem respostas grandes. Certo. É esta a lógica que nós, nesta altura, poderemos conseguir fazer para responder a esta desestruturação grande que está a existir e não há condições de reestruturar rapidamente as coisas. Depois, essa questão do acompanhamento é crucial, francamente crucial. Aquilo que nós temos verificado em todas as pessoas que têm maiores dificuldades de inserção social é exatamente a falta de um acompanhamento qualificado, sério, de caráter técnico e afetivo.
tem estas duas componentes garantidamente. Pronto, e, portanto, é isso que nós temos de ser capazes de montar para poder reagir a estas. Nós, neste momento, temos esse problema. Estamos a falar de 1.500.000 pessoas que devem estar em situação muito crítica perante o emprego nos próximos, e, portanto, perante os rendimentos no próximo ano. Portanto, e só com estas metodologias é que nós conseguimos esse tipo de resposta. Não conseguimos de outra forma. Eu vou colocar a última questão. Sim. Pode ser? Que já estamos quase a 2 Pode minutos do final. E é sempre emocionante e esgotante estas participações nestes fóruns. Não me diga que não aconteceu só connosco. Não. Aconteceu só com... É sempre o debate e estes confrontos de ideias são sempre muito entusiasmantes. Esmoreço, eu achar que este era o macro webinar, esmoreço. Esmorecemos todos. Mas vou terminar aqui com uma provocação da Ana Isa Coelho, que ela discorda em absoluto com a consideração por parte do Dr. Álvaro que neste momento, que diz que neste momento nas redes devemos adiar mudanças profundas. Diz ela, penso que é o oposto, que agora é o tempo para rever uma série de atitudes, procedimentos, formas de trabalho, incluindo o trabalho em rede. Gostava de ouvir sobre como podemos, na prática, continuar a contribuir para as mudanças profundas tão necessárias, nomeadamente na administração pública. Esta é uma provocação. Muito boa. Posso responder? Até porque sou avisado. Terminamos em... É dirigida. Ainda por cima dirigida ao carinho. Eu também discordo em absoluto. A forma como disse não é a mais correta. Eu discordo em absoluto com a ideia de que temos de adiar mudanças profundas. O que é que eu quero dizer com isto? Temos de adiar mudanças profundas que tínhamos previsto. Ou seja, nós tínhamos previsto um conjunto de mudanças baseadas numa determinada lógica de estrutura, numa determinada lógica de pensamento. Temos de as parar imediatamente. Portanto, temos de ser muito rápidos e utilizando, por exemplo, técnicas de design thinking e coisas do género e de criatividade coletiva, temos de ser muito rápidos a encontrar mudanças estruturais, mudanças radicais, que mudam a raiz da atuação, da intervenção que estamos a fazer. Temos de o fazer em lógica, depois concretizá-las através de projetos em lógicas colaborativas, é de facto isso que nós temos de fazer, e montando sistemas ágeis de monitorização e avaliação que permitam corrigir em curto espaço de tempo aquilo que não estiver a correr tão bem e, inclusivamente, permitam identificar se o desvio está a ser muito grande em relação à grande finalidade, de modo a reestruturar de novo. Portanto, e este novo modelo de fazer mudanças profundas, passo a passo, se quisermos, e numa forma mais orgânica, essa é uma das coisas que eu acho que nós de facto temos de mudar e, portanto, quando a Ana Isa Coelho coloca esta questão em cima da mesa, eu primeiro agradeço por permitir esclarecer isso e segundo digo sim, tem toda a razão, temos de fazer mudanças profundas, mas não aquelas que estavam previstas. Provavelmente outras que nós vamos ter que reinventar agora, cruzando com algumas das que estavam previstas. Adaptar. E eu acho que é essa mesma pedra de toque. Sim. Eu não sei até que ponto é que o verbo de 2020 não será o relativizar. Esta realidade foi um grande impulso para a distância entre o essencial e o acessório. Não é? Em todos os planos da vida. Eu estou aqui a falar, parece que retiro disto grandes aprendizagens. Confesso-vos que continuo a trabalhar e a operar como sempre operei, mas opero com um mindset diferente, digamos assim. E apesar de tudo, já antes o meu mindset era um bocadinho fora da linha justa, não é? Sim. Mas sim, não sei se não será o relativizar. E relativizar designadamente aquelas grandes construções que somos muito atreitos a fazer. Eu chamo-lhe as construções de salvar o mundo, não é? Toda a gente discute como é que salva o mundo e depois nunca mais dá como salvo. Aquelas grandes construções que iam resolver todos os nossos problemas e tentar ir resolvendo um problema de cada vez e com isso conseguir o todo com muito menos força e com muito mais capacidade de adaptação. Eu acho, só complementando isso, eu acho que tocaste a questão certa. Eu acho que o essencial é nós sentirmos que ao lado de nós
está uma pessoa que pode ter um valor extraordinário e uma ideia extraordinária para construirmos qualquer coisa. E termos a coragem de arriscar. Portanto, eu acho que esta é uma das questões centrais nesta altura do campeonato para nós podermos reagir bem no curto prazo e descobrir mudanças estruturais para o longo prazo. E, portanto, eu acho que isto é uma oportunidade extraordinária para nós nos descobrirmos a nós próprios e descobrirmos os outros que estão ao nosso lado, que podem ter potenciais magníficos para o futuro. E depois, em função disso, reacertar o que tiver que ser reacertado. Sem grandes precipitações. Será que com estas mensagens de potenciar as oportunidades, no estarmos atentos às mudanças e profunda esperança no futuro? Sim, e adquirirmos esta capacidade de adaptação, no fundo, não é? E percebermos o que é que alguns quadros mentais que têm que ser deixados para trás e outros que temos que abraçar e envolver nas nossas vidas. Agradecer ao Álvaro Cidrais e à Telma Correia a presença, também ao Luís Oriola e à Sofia Figueiredo, que estiveram aqui a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Agradecer a todos. Vou passar uma pequena inquérito só para preencherem e agradeço que preencham antes de sair da sala. Amanhã teremos outro webinar, temos outra sessão não aqui especificamente nesta sala, será noutra sala virtual, mas agradecer de facto a todos os que estiveram presentes e aos nossos oradores em especial. E uma boa tarde para todos. Nós também queremos agradecer. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Sim.